Vamos começar agora a trabalhar essa grandeza aqui chamada de variância. Para você ter uma ideia, tem aqui na minha mão uma prova no concurso público, onde eles comentavam o seguinte, os tempos gastos por 5 operários para fazer um trabalho foram 4 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos e 10 minutos. Daí olha a pergunta, eles querem saber qual é a variância populacional dessa questão aqui. Variância populacional. Qual é o primeiro trabalho para calcular a variância? Para você que estuda naquela estatística tradicional, existe uma fórmula grande para se calcular a variância. Mas eu vou dizer para ti o seguinte, o nosso desafio aqui é resolver essa questão aqui do concurso público sem utilizarmos aquela fórmula, e eu diria para ti assim, que dificilmente, em algum momento, em algum lugar, você precisa utilizar aquela fórmula daquela maneira. Se você guardar os caminhos que nós vamos seguir a trilhar aqui, você vai ver que não tem problema você não utilizar aquela fórmula como ela está escrita lá. Nós vamos aplicar a mesma fórmula de um jeito diferente. Para nós aplicarmos aqui o cálculo da variância, eu vou primeiro tirar contigo aqui os dados da questão. Vou repetir. Os tempos gastos por 5 operários para fazer um trabalho foram 4 minutos, então aqui está o nosso primeiro valor da sequência, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos e 10 minutos aqui assim. Então, eles estão dando o tempo que cada funcionário demora para fazer um trabalho, e eles querem saber, olha a pergunta aqui, eles querem saber, eu vou escrever ela aqui, a variância, eles colocam mais um nome atrás dela aqui, variância populacional. Eu já vou te chamar a atenção a respeito desse segundo nome aqui, desse segundo nome ali. Como é que você vai calcular, você deve estar pensando, Tom, como é que você vai calcular isso aqui sem usar aquela fórmula? Eu vou substituir aquela fórmula por um outro raciocínio, que é a nossa famosa frase desde o início aqui desses nossos encontros aqui. A nossa famosa frase é o quê? Medo de quê? Medo de quê? Tá? Medo de quê? Aqui nessas 3 letras tem exatamente o que nós vamos fazer, qual é o passo a passo para nós calcularmos essa variância populacional. Então lembre ali, medo de quê? Não tem que ter medo de nada. Estatística é fácil, métodos quantitativos é fácil. Então vamos lá. O que é ECM? ECM significa o primeiro passo, que é calcular a média. Então você calcula a média entre esses termos aqui. Então eu venho aqui no rascunho. Vamos calcular a média. A média. Como é que eu calculo a média mesmo? Soma todos eles e divide pelo número deles. Vamos fazer isso direto? Vamos lá. 4 mais 6 dá quanto? 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 8, 25. 25 mais 10, 35. Então estamos calculando a média. 35 dividido por quanto? 35 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então 35 dividido por 5 dará 7 assim. Então nós já aplicamos aqui o primeiro passo do medo de quê? Tá? Primeiro passo do medo de quê? Calcula a média. O que você faz agora? Coloca essa média exatamente aqui no meio da sequência numérica ali. Tá? Veja como vai ficar fácil a coisa agora. Pega a média e coloca exatamente aqui embaixo dessa sequência ali. Qual é o segundo passo agora? Segundo passo é o D. O que é o D? O D significa diminui. Diminui. Tom, o que quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte para você.
Eu coloquei a média aqui no lugar estratégico, porque agora eu vou pegar essa média aqui e pegar com cada um dos termos da sequência e fazer a diferença. Então estou aplicando o segundo passo, que é o diminui. Vamos fazer aqui, média menos cada um dos termos, sem pensar em sinal negativo, tá? Então olha bem, 7 menos 4 dá 3. 7 menos 6 dá 1. 7 menos 7 dá 0. 7 com 8, 8 menos 7 dá 1. Estou lá no 8. 10 menos 7 dá 3, olha assim. Então o que eu fiz até agora? Eu calculei a média, que é o meu primeiro N. Segundo passo, pega essa média e diminui de cada um dos termos. Está aqui, diminuir. Então já apliquei o segundo passo, do medo de que. Agora o que é esse que aqui? Ó? Esse que significa a palavra quadrado. 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 O que é quadrado? É pegar cada um dos termos aqui e elevar ao quadrado. Está aqui, quadrado. Aqui, quadrado. Quadrado. E quadrado. Peguei cada um dos termos e elevei ao quadrado. Certo? Muito bem. Tá, Tom, e agora o que eu faço com tudo isso? Agora, filho, é fazer o que você já sabe. Agora é só colocar mais no meio de todos eles aqui, mais, dividido por, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5, olha assim. Então veja que agora aqui você já tem a solução quase pronta, sem precisar se assustar com fórmula nenhuma. Basta você lembrar do medo de que. Então vamos lá aqui agora para finalizar. Olha como fica fácil agora aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, mais 1 ao quadrado dá 1, mais 0 ao quadrado dá 0, né? Nem vou escrever, 0 ao quadrado dá 0, mais 1 ao quadrado que dá 1, mais 3 ao quadrado que dá 9. Tudo isso aqui dividido por 5, olha assim, por 5. Muito bem. Isso aqui então agora vai dar o que aqui, ó? Isso aqui dará 9 mais 1 dá 10, 10 mais 1 dá 11, 11 mais 9 dá 20, dividido por 5, que dá 4. Tom, o que é esse 4? Não vai me dizer que isso aqui já é o valor da variância. Olha que boa notícia, essa é a variância. Fizemos então o cálculo conforme eu prometi para você, sem usarmos aquela fórmula, né, aquele imensidão de cálculos que aparece lá, de maneira prática, tranquila, usando o medo de que? Medo de que? M de média, que foi o primeiro passo. Segundo passo, peguei a média aqui, diminuí de cada um dos valores, sem se preocupar com negativo ou positivo, diminuí, coloquei aqui. E terceiro passo, eleva ao quadrado cada um dos valores ali. E para finalizar é o cálculo da média normal. Soma, 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 5 termos dividido por 5. Então esse aqui é o valor da variância. Então nesse caso aqui, que é uma questão de concurso, nesse caso aqui nós teríamos a letra A sendo o gabarito correto para essa questão. Então essa questão aqui já está resolvida. Eu quero ir além dela. Eu quero ir além dela para já falar para você sobre mais um termo que existe dentro de métodos quantitativos e dentro da estatística. Qual é esse termo? Esse termo é um termo chamado de desvio padrão. Ó, esse termo é chamado de desvio padrão. Stone, mas por que você está falando de desvio padrão? Falando aqui junto com uma questão de variância. Olha o que eu vou te dizer. Toda vez que você precisar calcular um desvio padrão, o primeiro cálculo que tem que fazer é o cálculo da variância. Certo? Repito para você. Sempre que precisar calcular um desvio padrão,
o primeiro cálculo que tem que fazer é o cálculo da variância. Então, nesse caso aqui, a nossa variância vale 4. E como é que eu calculo o desvio padrão? Atenção! Vou falar para ti agora a respeito do desvio padrão e o seu cálculo. Desvio padrão significa você pegar o 4, que é a variância, e sempre extrair a raiz quadrada. Quanto é que vale a raiz quadrada de 4? Ela vale 2. Cara, olha que baita notícia que eu tenho para você. Baita notícia. Esse 2 já me dá prontinho aqui o cálculo do desvio padrão. Então vamos repetir de novo, isso é muito importante. Para mim calcular o valor do desvio padrão, eu primeiro calculo a variância. Tenho o valor da variância, aplica a raiz quadrada no valor da variância. Raiz quadrada de 4 vale 2. O que é esse 2? É o desvio padrão. Então veja que baita dica, já para facilitar a tua vida e deixar isso de maneira esclarecida. Mas, eu quero aproveitar agora que você está ali bem concentrado e já chamar a atenção a respeito dessa palavra aqui, ó, populacional. Populacional. Essa questão pediu a variância populacional. Sempre que pedir variância populacional, nós temos esse cálculo direto, como foi feito aqui, sem problema nenhum. Agora, sabe o que acontece às vezes? Às vezes, eles trocam essa palavra populacional aqui, ó, populacional, por variância amostral. Amostral. Tomo, no que implica isso? E para você que vai fazer concurso público, para você que vai fazer prova, nessas famosas universidades por aí que dão essa matéria aqui, ó, cuida com essas duas palavras. Eu estou trocando a palavra populacional por amostral. E quando aparecer aqui a palavra amostral, amostral, significa que em algum momento eu terei uma pequena alteração nesse cálculo aqui, ó. Quando aparecer a palavra amostral, em um momento eu terei uma pequena alteração nesse cálculo. Qual é a alteração? Eu irei falar para ti na próxima questão que vem já, certo? Fica aí que nós estamos quase terminando toda essa parte inicial de variância, moda, média, ou seja, de métodos quantitativos. É logo, é para nós finalizarmos agora, certo? Fica aí. Então agora, nós concluímos aí uma questão de variância populacional. Populacional. E eu te chamava a atenção a respeito dessa palavra populacional. Eu dizia para você que essa palavra populacional, ela pode ser substituída também, às vezes aparece essa outra palavra, que é a palavra amostral, certo? Palavra amostral. Quando é o cálculo de uma variância populacional, nós já vimos aí como é que ela é feita. Agora, como é que ficaria se aparecesse a palavra amostral? Para mim esclarecer isso para você, eu estou pegando aqui uma questão de uma universidade famosa, que caiu na prova, que os alunos me pediram para resolver, e eu estou então trazendo aqui também para resolver com você, que está nos acompanhando aí, em toda essa jornada aqui em termos de métodos quantitativos, que nada mais é do que a estatística básica, e estamos quase aqui no conceito final dessa parte inicial. Então olha o que falava essa questão aqui, ó. Uma amostra apresentou os seguintes valores. Eu coloquei aqui já os valores que aparecem aqui na prova. Olhe agora a pergunta da questão. O desvio padrão amostral. Então eu falava agora essa palavra aqui e ela apareceu. Desvio padrão amostral. Amostral. Pergunta da questão. Qual é o desvio padrão amostral dessa questão?
Eu sei que talvez você esteja dizendo assim, Tom, mas o que tem a ver agora cálculo de desvio padrão com essa variância ali? Se você esqueceu, volta um pouquinho, uns minutos atrás aí nessa nossa aula, e lá tem um momento que eu falei para você o seguinte: toda vez que pedirem para calcular desvio padrão, a primeira coisa que se calcula é quem? A variância. Isso. Eu até vou repetir essa frase de novo para você, ó. Toda vez que pedirem para calcular o desvio padrão, o primeiro cálculo que você faz é a variância. E como é que se calcula a variância sem usar aquela fórmula desse tamanho, né? Eu mostrei para você também ali. É aquela regrinha do medo de quê? Medo de quê? Né? Não tem que ter medo de nada. É só prestar bem atenção nas coisas ali, pegar o passo a passo, está tudo resolvido, tudo fica fácil. E nós vamos provar então agora mais uma vez aqui e chamar a atenção inclusive em cima dessa palavrinha amostral no lugar da populacional. E você então com certeza aí terá já uma boa base de métodos quantitativos e da boa base da toda a estatística básica e importante que cai tanto em Enem, cai tanto em concurso, cai em tantas provas e universidades brasileiras, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos buscar a variância dessa sequência. Para buscar a variância, medo de quê? Você lembra o que quer dizer essa letra M aqui? M de média. M de média. Então qual é o primeiro passo para buscar esse desvio padrão amostral? É calcular a média dessa sequência aqui. Calculando a média, lá no rascunho lá embaixo. Vamos lá. Calcular essa média que está ali. Como é que eu calculo a média? Soma e divide pelo número de termos. Então vamos lá. Soma. 4 mais 5, 9. 9 mais 7. Quanto? 16. 16 mais 9 mais 3. 19. 19 mais 6. 25. Então aqui nós temos 25. Agora me diga com certeza sobre quanto aqui embaixo. Isso, tu já pulou no sofá lá e já está me falando com certeza, né? Ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5 termos. 25 dividido por 5, que vai dar 5 aqui assim. Então nós já calculamos a média. Segundo passo, D. O que é esse D ali mesmo? O D significa diminui. Diminui quem? Diminui essa média de cada um dos termos lá. Por isso que eu gosto de pegar essa média que deu aqui e colocar num lugar estratégico ali no meio, assim, ó, para facilitar a segunda linha, que é diminui. Diminui. Então vamos lá. Vamos pular então agora para o próximo passo, o próximo cálculo. O que eu faço? É a diferença de cada um em relação à média. Sem se preocupar se dá valor negativo, certo? Você simplesmente faz a diferença e põe o valor positivo. Então vamos lá. 6 com 5 vai dar 1, vai dar 1. 5 menos 3 dá 2, dá 2. 7 menos 5 dá 2. 5 menos 5 dá 0. E 5 menos 4 dá 1, olha assim. Feito? O que nós fazemos agora? Agora que já aplicamos aqui a letra D, vamos para a última letra para praticamente encerrar a questão do cálculo da variância. Então essa letra Q significa o que mesmo, você lembra? Q significa quadrado. O que é quadrado? Quadrado é pegar cada um desses termos aqui que eu encontrei e elevar ao quadrado. O que é elevar ao quadrado? É potência 2 em cima de cada um. Então olha aqui, ó. Esse 1 aqui eu coloco potência 2. Esse 1 aqui eu coloco potência 2. Potência 2. Potência 2 e potência 2. Então para cada um deles, potência 2. Lembra agora quase que o último passo? O que eu faço? Mais no meio,
mais no meio, dividido por. Atenção agora! Eu sei que você já saltou do sofá de novo e disse assim, 5 embaixo. Em respeito ao que você falou, eu estou escrevendo 5 ali embaixo. Só que dessa vez, não é. Esbarton, agora desmoronou aqui a minha casinha. Calma, filho, calma. Se aqui a pergunta fosse desvio padrão populacional, olha o que eu estou falando para ti com todo carinho. Se aqui fosse desvio padrão populacional, aquela palavra que apareceu na questão anterior, seria 5. Seria 5 aqui. Toda vez que eles trocarem a palavra populacional pela palavra amostral, aqui, ó, significa que eu tenho um -1 na história. Aqui, só aqui. Para o cálculo da média é tudo normal, os 5, dos 5 termos que eu tinha. Agora, quando fala a palavra amostral, quando eu chego aqui quase no cálculo final da variância, é só aqui, ó, aqui, só aqui eu faço 5 menos 1. Ah, mas se fosse 6, 6 menos 1. Se fosse 11, 11 menos 1. Sempre que aparecer a palavra amostral, tanto na variância como no desvio padrão, aqui nesse valor que seria, nesse cálculo quase final, sempre diminui 1. Certo? Então, nesse caso aqui, não é o 5, nesse caso é 4, olha assim. Só quando fala a palavra amostral. Então agora é só finalizarmos aqui, ó. Então isso aqui dará o quê? Vamos lá. Aqui embaixo eu tenho 4. 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado dá 4, mais 2 ao quadrado dá 4, mais 0 ao quadrado dá 0, né? Aqui não precisa nem escrever. E 1 ao quadrado mais 1 ali, ó. Então aqui nós temos o quê? 1 mais 4, 5, 9, 10. 10 sobre 4. Se eu dividir isso aqui, dará 2,5, olha assim. 2,5. Vamos falar de maneira bem completa, para você ver como você já sabe das coisas. Esse 2,5 aqui, ele representa o que para nós? Ele representa a variância amostral. Variância amostral. Tá, Tom, mas eu tenho a variância amostral, que é 2,5, e a pergunta da questão é o desvio padrão amostral. Desvio padrão amostral. Se eu tenho a variância, eu já tenho ou não tenho o desvio padrão? Olha que baita pergunta que eu estou fazendo para você, e eu tenho certeza que você já sabe a resposta. Então olha o nível que você já está, ó. Olha a pergunta que eu estou fazendo e eu tenho certeza que você vai me dar a resposta aí. Se eu tenho a variância amostral, qual é o desvio padrão amostral? É a raiz quadrada de 2,5. E a resposta fica exatamente aqui. E era essa resposta que essa universidade queria dos alunos lá naquela questão daquela prova de métodos quantitativos. Então, a gente está encerrando aqui agora toda essa parte inicial aí de métodos quantitativos com chave de ouro, onde eu te faço a pergunta se eu tenho a variância amostral, como é que eu calculo o desvio padrão amostral? E você já me responde. Isso significa que você já tem um grande conhecimento de estatística e, por consequência, um grande conhecimento de métodos quantitativos. Nos outros encontros pela frente aí, o que virão? Virão a parte de probabilidade dentro de métodos quantitativos e outras coisas muito importantes e muito usadas principalmente por alunos de nível superior. Então um grande abraço para você, obrigado aí por nos acompanhar até esse momento aqui e procurar nesses nossos encontros uma forma de facilitar a tua vida em termos de matemática. E o nosso objetivo é só esse, é fazer uma coisa com carinho aqui, às vezes meio improvisado, mas que dê um resultado aí na tua vida estudantil,
na tua vida de concurseiro e assim por diante. Um grande abraço para você. E como eu falei para vocês, esse trabalho é feito com muito carinho por mim e por esse guri aqui, que é o responsável aqui por toda a filmagem. Esse é o Juliano, esse é o cara que entende de tudo que está aqui, que improvisou tudo que a gente teve que improvisar aqui, para levar até para você esse recado aí, que pode facilitar muito a tua vida de acadêmico, como eu falava, tua vida de concurseiro e a tua vida aí de estudante. Um grande abraço e até a próxima.